Olá pessoal do Casal com Juros, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um tema super bacana, mas antes de eu falar qual que é o tema, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, a gente fez um TikTok agora também, então vá lá e acompanhe a gente, que a gente sempre está buscando trazer os melhores conteúdos para vocês. E o assunto de hoje é muito importante. No vídeo de hoje a gente quer falar sobre a MP 1303 agora de 2025, que é uma MP que está trazendo várias mudanças aí no sistema financeiro do Brasil. E a gente vai trazer aqui as principais mudanças para vocês se manterem informados. Então vamos lá que o conteúdo tá muito bacana. Pois é, pessoal, o governo então lançou essa nova medida provisória 1303 para tratar sobre a tributação de aplicações financeiras. O que ocorre? O governo está procurando novas fontes de renda para suprir a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Agora, vale a pena falar um pouco sobre essa isenção de quem ganha até R$ 5.000 por mês, porque é, no mínimo, uma atualização que já deveria ter sido feita há muito tempo. Se você pegar, então, a inflação ali, fazer a correção monetária do valor de quem é isento, esse valor, inclusive, já deveria estar muito maior. Porém, o governo está tentando agora essa isenção para quem ganha 5 mil, que é justo, e ele busca novas formas de arrecadar, porque ele vai perder a arrecadação e ele precisa compensar de uma outra forma. Agora, então, vamos falar sobre essa medida provisória, mas a primeira coisa que a gente precisa é explicar para vocês o que é uma medida provisória, porque a medida provisória ela não é lei. Então, eu vou explicar rapidinho o procedimento, sem juridiquês, sem papo de advogado, só para vocês entenderem. Então, o governo, o executivo, ele cria a medida provisória, que ela tem força de lei enquanto ela está sendo analisada, ela é enviada para o Congresso tem um prazo para analisar essa medida provisória, o Congresso ele pode aceitar essa medida provisória, ele pode emendar, criar modificações ali na medida provisória, e então a medida provisória ela vai ser convertida em projeto de lei que pode ser sancionado pelo presidente. E é exatamente nessa fase que nós estamos agora, estamos em fase do debate em relação a essa medida provisória. Você vai ver que aqui nós vamos explicar as mudanças, vamos mostrar o antes e o depois, e nisso nós vamos relatar a proposta do governo e o parecer do relator. Então você vai ver que tem dois setores ali diferentes, que é o primeiro que o governo propôs e o que é que está sendo modificado ali dentro das propostas do governo pelo Congresso. Então a gente vai aqui nesse vídeo, você vai assistir até o final, porque a gente vai explicar todas essas mudanças. Você principalmente que investe, precisa entender tudo que está sendo modificado. Vamos lá? Vamos trazer agora as propostas de mudança, comparando o que a gente tinha antes com as propostas feitas pelo governo e com as propostas feitas para o relator. Vamos começar falando sobre os títulos como LCI, LCA, CRI, CRA. Então, antes, esses títulos eram isentos e o governo então propôs a tributação desses títulos em 5%. Só que na proposta do relator, ele tirou a parte da tributação dos CRIs e dos CRAs e aumentou a tributação para os LCIs e LCAs para 7,5%. Então você vê, pessoal, que na verdade a mudança do relator é positiva, porque as CRI, CRAs, debêntures incentivadas, eles são instrumentos novos no Brasil e não tem um volume muito grande, não representaria uma arrecadação relevante, mas representaria um prejuízo para o setor de infraestrutura. Por quê? Porque esse é um dinheiro que vai diretamente para as empresas, sem a intermediação de um banco. Então, quando a empresa emite ali uma debenture e aí ela consegue captar recursos para os projetos dela, para o desenvolvimento de alguma coisa nova ali, muito importante para a economia. Então, acertado ali a mudança para continuar isenta esses papéis que são importantes para o desenvolvimento econômico, porém é um alerta ali que agora os LCIs e os LCAs vão passar a ter um imposto maior. Nós também temos mudanças sobre o CDB, sobre o Tesouro Direto, sobre as debêntures não incentivadas. Esses títulos antes, ou tipo, como está valendo agora, em 2025, eles têm uma tabela regressiva, que vai de 22,5% até 15%. Então, quanto mais tempo as pessoas deixam o dinheiro na renda fixa, nesses títulos, menor é a incidência do imposto de renda. E a proposta que a gente tem agora é que se tem uma alíquota única de 17,5%. Então, você vê, pessoal, que agora vai beneficiar um pouco quem pensa no curto prazo, porque a alíquota vai diminuir para o curto prazo, porém quem tinha ali uma alíquota menor para o longo prazo, que carregava ali um CDB, por exemplo, por mais de 2 anos, agora vai ter que pagar 2,5% a mais. Então, do ponto de vista tributário, estamos penalizando quem pensa no longo prazo. A gente até entende que eles buscaram simplificar o cálculo, colocando então um valor de 17,5% como um valor único. Porém, eu acho que poderia ficar ali até em 15% o valor único, para não acabar prejudicando quem pensa mais a longo prazo, que é realmente o que interessa mais para o mercado, pensar as coisas no longo prazo, fazer investimentos pensando ali em 4, 5, 6, 7 anos, para conseguir realmente fazer aquele dinheiro algo interessante. O próximo ponto de mudança são sobre fundos em geral, fundos de renda fixa, fundos multimercado, ETFs de renda fixa. Esses fundos, eles também tinham a incidência de uma tabela regressiva de imposto de renda. E também a gente tinha o Come Cotas.
Agora, com a mudança, é que se tem uma alíquota única também de 17.000% e as comicotas elas são mantidas. Então essa mudança, ela padroniza a questão ali, de novo da alíquota, a alíquota em 17.000%, mantém o comicotas. Quem tem investimentos em fundos ali sabe o que é esse comicotas, que você vai semestralmente antecipando o pagamento desse tributo. Então, às vezes você vai ter seu fundo, você tem 38 mil investido no fundo, e de repente quando passa ali a parte do semestral de arrecadação, vai para 37 ou 37,5 ali, você já realizou a diminuição da sua rentabilidade líquida, antecipando o pagamento do tributo por meio do comicotas. Porém, também quando você quiser resgatar o seu dinheiro ali, você vai pagar um imposto menor porque você já antecipou esse imposto através do comicotas. Agora aqui cabe um ponto ressaltar essa questão do ETFs ali, porque você vê que a tributação de 20% sobre os ETFs de renda fixa ali podem desestimular esse instrumento novo. Por que eu digo novo? Assim? Porque o brasileiro está conhecendo os ETFs agora. Então o ETF ele é uma ferramenta muito interessante para quem quer ter uma gestão passiva. Por quê? Porque o ETF ele replica ali o índice. Então, às vezes os brasileiros estavam em produtos de fundo multimercado, outros fundos ali que cobravam uma taxa de performance alta, uma taxa de administração alta, e a do ETF ela é baixíssima. Por quê? Porque não é uma gestão ativa, é uma gestão passiva, que apenas persegue o índice. Então, uma pesquisa de longo prazo mostrou que aproximadamente 95% dos gestores ativos, eles não conseguem bater os índices. Então, às vezes, para quem não estuda tanto o mercado, para quem quer ter uma gestão passiva, o ETF é uma forma muito boa de ter o dinheiro na mão do brasileiro, ao invés de ter o dinheiro na mão dos gestores. E com esse imposto você pode acabar desestimulando os ETFs. Nós também temos mudanças em ações e fundos de ações. Hoje a gente tem uma cobrança de 15% sobre as vendas com lucro que são acima de 20 mil reais. Também a gente tem uma cobrança de 20% sobre as operações de day trade e a gente tem uma incidência de imposto de 15% sobre os juros sobre capital próprio. E as mudanças propostas são então que a gente vai ter uma alíquota única de cobrança de imposto de 17,5% sobre as operações, tanto as operações ali com o lucro que são realizadas no swing trade, essas operações que você compra as ações em um dia e vende depois mais, e também a alíquota de 17,5% para as operações de day trade, que são aquelas operações que você compra as ações em um dia e vende elas no mesmo dia. E também a gente tem as mudanças sobre esse valor de 20 mil reais, que agora passa a ser uma isenção para vendas que são realizadas em um trimestre em até 60 mil reais. Então você vê que esse aumento ali do período, né, que antes era por mês 20 mil, agora por trimestre 60 mil, ajuda realmente um pouco o investidor porque dá uma margem de manobra maior. Só que se você parar para pensar e analisar, esse valor de 20 mil não é atualizado há muito tempo. Então se esse valor fosse realmente atualizado ali pela inflação, né, pela correção monetária, seria um valor bem maior. Mas já ajuda ali, né, dá uma massa dá um lapso temporal de manobra maior para o investidor. Agora, cabe chamar a atenção para o juros de capital próprio, né, que cada vez mais tributado, aumenta o tributo, agora passando de 15% para 20%, e aqui também tem de novo a padronização para os 17,5%, que parece estar sendo algo perseguido aqui nesse momento. Nós também temos mudanças relacionadas aos criptoativos e aos ativos virtuais. Hoje a gente tem, então, uma isenção de imposto de renda para vendas que vão até 35 mil reais por mês. E acima disso a gente tem uma tabela, então, progressiva, que vai de 15% até 22%. E agora, então, a gente passa a ter uma cobrança de 17,5% para todas as operações, sem ter esse valor mínimo de 35 mil reais que a gente tinha antes. E também é criado uma parte de regularização, onde as pessoas que não têm seus criptoativos declarados, elas podem declarar os seus criptoativos pagando então um valor de 7,5% em cima do valor de mercado daquele criptoativo, que o Caio vai trazer um exemplo a mais aqui para vocês. Pois é, o exemplo seria a pessoa que tem um Bitcoin, e vamos considerar aqui que um Bitcoin vale 500 mil reais a valor de mercado, só para simplificar, né? Então vamos botar aqui, a pessoa tem um Bitcoin, esse Bitcoin, o valor de mercado dele é 500 mil. A pessoa então pagaria 7,5% para regularizar essa questão e ficaria no valor de 37.500 de imposto. Agora, assim, fazendo só uma ponderação, que para mim isso significa que o governo está se atentando ao tamanho ali do mercado cripto e está querendo pegar uma fatia para ele, de uma forma até de antecipação de lucro. E por que eu digo isso? Vamos supor que a pessoa comprou o Bitcoin há muito tempo e ela não declarou, né? Na época que o Bitcoin era algo menor, não chamava tanta atenção assim, mas vamos supor que um Bitcoin fosse 20 mil reais. Então a pessoa comprou, tem lá o Bitcoin dela guardado e nunca declarou, ela não achou algo de relevante. De repente agora o Bitcoin dela vale 500 mil reais e aí para ela se regularizar ela tem que pagar um imposto maior do que o preço médio que ela pagou, porque agora o governo está considerando o valor de mercado, né? Então é uma antecipação de lucro. A pessoa que comprou o Bitcoin a 20 mil reais e hoje vale 500 mil reais e não vendeu, não fez nada, ela não realizou nenhum lucro, né? Mas conhecendo assim as pessoas
que investem no mercado cripto, e uma das coisas que elas gostam, né, que é a autocustódia, de certa forma, não precisar dar satisfação para o governo, eu não sei se muita gente vai participar dessa regularização, mas a gente entende que também não estamos incentivando ninguém a não declarar seus bitcoins, né? A gente começou a comprar bitcoin esse ano, né? A gente está começando a entrar no mercado de criptoativo, vamos declarar as criptomoedas no ano que vem, mas fica a dúvida aí se as pessoas realmente vão fazer essa regularização. E também temos mudanças em relação aos fundos imobiliários e aos fiagros. Como era antes, a gente tinha a isenção de imposto sobre os dividendos distribuídos pelos fundos imobiliários e também a gente tinha a cobrança de 20% sobre o ganho de capital. Nessa questão, o governo propôs, então, uma tributação sobre os dividendos de 5% e também a cobrança de 17.000% sobre o ganho de capital. E nessa parte aqui teve mudança por parte do relator, então que ele tirou essa parte que seria cobrado 5% de imposto sobre os dividendos, ficando então os dividendos isentos, mas mantendo essa alíquota de 17.000% sobre os ganhos de capital. Então você vê aqui que há uma mudança do relator ali em relação à isenção, né, dos dividendos dos fundos imobiliários, dos proventos dos fundos imobiliários, né, que é algo que é realmente imprescindível, tem que ser isento, não tem por que tributar. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre os dividendos e explicando sobre o IFIX e como é que os fundos imobiliários remuneram os seus cotistas, e é basicamente pelos proventos pagos. Então, é da própria lógica dos fundos imobiliários realmente ter isento esses proventos, então não teria por que tributar. Em relação à mudança do regime de caixa para o regime de competência, vai trazer ali uma volatilidade, mas também uma maior margem de manobra. Por quê? Deixa eu explicar rapidamente, em linhas gerais, a diferença do regime de caixa para o regime de competência. Regime de caixa, o dinheiro entrou ali, está ali, o fundo é obrigado a distribuir. Realizou uma venda de um ativo, entrou um valor grande ali, está no caixa, ele é obrigado a distribuir. Conforme a lei ali dizia que 95% do resultado tem que ser distribuído, então ele era obrigado a distribuir. Agora, com o regime de competência, ele pode dar um carimbo no dinheiro, dizer assim, ó, esse dinheiro aqui é dessa competência aqui, pode ir de tal mês ou de outro mês. Então, isso vai trazer ali uma manobra melhor para os gestores e também uma volatilidade para os fundos imobiliários. Então, na última quinta-feira, no dia 24 de setembro, o relator se reuniu com a comissão para analisar esses pontos, e eu vou passar aqui agora o nome do relator, que é o Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e eles estão olhando, o texto está em tramitação no Congresso, e a votação foi adiada para a próxima semana, no dia 30. Então vocês fiquem ligados no nosso Instagram, no nosso TikTok, que a gente vai estar sempre atualizando essas novidades legislativas para vocês. Mas a medida provisória, ela perde a validade no dia 8 de outubro, então ó, o relógio está correndo. E nós vamos ver ainda quais são os reflexos dessa medida provisória, né? A gente vai ter a unificação de alíquota em 17,5%, isso pode desestimular o investimento a longo prazo, a gente vai ainda analisar esses cenários. Mas a gente precisa acompanhar essa discussão de perto. Ufa, muita informação, muita coisa, né? Meu Deus do céu, muita mudança que vem por aí, mas que nem a gente falou aqui, isso daqui é uma medida provisória, isso não está valendo como lei efetivamente. A gente vai ter que ficar de olho ao que vai acontecer agora nos próximos dias, no dia 8 de outubro, vai deixar de valer essa medida provisória, e se eles não se agilizarem agora nos próximos dias, ela pode perder a validade e podem voltar a valer as medidas que a gente tinha antes dessa medida provisória. Então a gente vai ficar de olho aqui e vai trazer as informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que a gente vai gostar de saber o que vocês têm achado sobre essa questão toda da medida provisória, dessa mudança em relação à isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. A gente quer saber a opinião de vocês. E até a próxima!